Carros 2023 que com certeza não valem a pena serem comprados por você. Confira. Fala pessoal, Renan aqui para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje, com essa lista, você vai ver modelos que não valem a pena comprar, seja porque estão com custo-benefício ruim ou pela falta de fidelidade ou compromisso da marca com o consumidor. E aqui no canal, como sempre, eu procuro dar dicas importantes de veículos novos e usados e chegou a vez de uma relação de carros para você não comprar com certeza em 2024. E o primeiro dessa lista é o Renault na versão Stepway Zen com motor 1.6 com 118 cavalos de potência, ainda aspirado e de câmbio manual e que já passa dos 5 dígitos. E falando de autonomia, o teste realizado entregou as informações do Inmetro, fazendo seus 9 km por litro na cidade e 12 na estrada no limite da via. E as dimensões do Stepway é interessante falar porque dá para ter uma noção legal do espaço interno do carro, porta-malas e também saber se ele vai subir na rampa da sua garagem, se vai raspar o para-choque, enfim. O carro tem 4,7 de comprimento, 1,63 de largura, também 1,63 de altura, interessante, 2,59 entre eixos e um porta-malas ali de 320 litros, pesando 1.157 quilos. Tudo isso custando R$105 mil. Mas por que eu acho que você não deveria comprar esse carro? E você vai entender o carro que vale a pena você testar para comprar. Alguns clientes, proprietários, usuários reclamam sobre o problema comum do Sandero relacionado ao óleo. Eles falam sobre vazamento de óleo pela tampa de junta do cabeçote do motor e afirmam que a própria concessionária reconhece esse problema como uma questão de projeto, simplesmente. O sistema de frenagem dessa geração do Sandero também é alvo de reclamações na internet, nas concessionárias, no pós-venda, mais especificamente em relação às pastilhas, tanto em relação a ruídos e a trepidações quando você pisa no pedal de freio. A própria montadora Renault explica que a causa está no desgaste desigual das pastilhas em carros com menos de 20 mil quilômetros rodados. E em casos extremos, o defeito acaba afetando o disco de freio dianteiro. Se eu falar tudo aqui, a lista com certeza vai ser muito extensa, sem contar sobre a embreagem, sobre o marcador de combustível, sobre o ar-condicionado. Complicado. E mesmo assim, apesar dos pontos positivos do Stepway, existe um rival que está em primeiro lugar do custo-benefício e que é o terceiro mais vendido do Brasil. Estou falando do Volkswagen Polo TSI 1.0 Turbo Flex manual 2024. E olha só, estou falando para você comprar um Polo Turbo terceiro colocado do Brasil, mais barato contra o 35º colocado. E sabe por quê? O Polo ele custa R$100 mil contra o Stepway de R$105 mil. O Polo tem motor 1.0 turbo com 116 cavalos contra o 1.6 aspirado que bebe pra caramba. O Polo ele chega a fazer 16 km por litro na estrada contra 12 do Stepway. O Polo tem direção elétrica, o outro tem ainda direção hidráulica, o ajuste do retrovisor do Polo é elétrico, o do Stepway é manual, o painel do Polo já vem digital contra o analógico, a integração de celular do Polo já vem sem fio, enquanto a do Stepway vem com fio. O Polo tem faróis em LED, controle de estabilidade e o Stepway não tem nada disso. As dimensões são bem parecidas. Você sabe qual é a classificação de notas de um contra o outro? Por exemplo, o Polo ele tem 4,67 estrelas e o Stepway tem 3,61 estrelas. Sabe o gasto total entre gasolina, IPVA, seguro, revisão em 3 anos entre os dois carros? Eu te digo. Em 3 anos você gasta com o Polo da Volkswagen R$69 mil. Já no Renault Stepway você gasta quase R$89 mil. E mais, em 3 anos no Polo você perde 40% e no Stepway você perde aproximadamente 58%. Estou falando de R$20 mil aproximadamente de prejuízo. Pessoal, às vezes a aparência do carro te faz pagar um preço que realmente não tem volta. E outro carro da lista que você vai ter prejuízo e passar raiva para poder sair dele depois que comprar é o Cruze LT 1.4 Turbo. Primeiro, que já não
não está mais ranqueando as colocações, talvez pelos rumores de que o carro vai sair de linha esse ano de 2023. Mas avaliando o Cruze, que vem com motorização 1.4 turbo na versão LT, apesar de turbo tem um motor fraco de 153 cavalos, consumindo de 9 a 13 km por litro na estrada, tem de comprimento 4,47, de largura tem 1,73, de entre-eixos tem 2,60, e essas dimensões são boas para você poder ter uma ideia do espaço interno do carro. E se considerar o espaço do porta-malas, são apenas 440 litros para um sedã médio, eu acho pouco. O carro ele vem equipado com a central de 7 polegadas, 4 airbags, mas a insatisfação mesmo para não adquirir esse carro é o elevado consumo de combustível, e durante os testes de avaliação, o consumo real foi de 9 km por litro na estrada e 7 na cidade. Parece que a informação da montadora, do Inmetro e do consumidor, elas não se conversam muito bem. E o Cruze, embora seja um dos últimos representantes dos sedãs médio no Brasil, enfrenta sim desafios para quem pensa em comprar um zero e se tiver, ou de repente um seminovo. Internamente, o carro também enfrenta um dilema, a sua idade de projeto que ficou um pouco estagnada, um pouco ultrapassada. O design praticamente o mesmo do ano 2017, quando foi lançado a segunda geração. E eu fui atrás de alguns problemas, alguns relatos sobre o carro. Realmente as coisas elas são até que controláveis no uso. É mais gosto em relação ao design para poder comprar. Mas olha só, sinceramente, pelo preço, você consegue sair de um carro que tem classificação geral de 3,78 de custo-benefício, que custa quase 150 mil reais, para um carro que tem 4,43 e que custa 148.900 e que não sai de linha e que ocupa a 18ª colocação em vendas no ranking geral, disputando com todos os carros vendidos aqui no Brasil no ano de 2023. Estou falando do Corolla GLI com motor 2.0 e uma potência de 175 cavalos e que já é bem melhor que a do Cruze e te entrega uma média de 14 km por litro e tem um porta-malas maior de 470 litros. E no Crash Test, que é a classificação de segurança, tem nota 5 estrelas, tanto para adulto quanto para crianças, e que vem com assistente de permanência em faixa, frenagem automática, suspensão independente, step no tamanho original e uma desvalorização impressionante de apenas 41% contra 57% do Cruze. Pessoal, eu até entendo que existe a questão do gosto, do design, de escolher o que a maioria não tem, exclusividade, enfim. Daí você fica entre o exclusivo e o que é custo-benefício. A questão que para mim importa mais aí é a informação. Na hora de comprar, ninguém faz conta quando for vender. Então, existe um gargalo na demanda por alguns carros usados que, se você não buscar a compreensão do mercado, realmente você perde muita grana mesmo. E depois fica aí chateado com a marca, chateado com o vendedor, chateado com o pós-venda, chateado com o mercado. Mas é só uma questão de avaliar o que mais atende à sua expectativa, ok? Minha avaliação aqui é apenas o custo-benefício. E se um conteúdo como esse faz sentido para você, eu espero o seu joinha, que você se inscreva no canal para receber mais comparativos e, se quiser, comente sobre o carro que você está pensando em comprar. É só escrever aqui na descrição o nome do carro que eu vou fazer um comparativo sobre ele. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, tchau!